Goleiro Thiago Rodrigues falou de sua identificação com o Vasco, pôs pé no chão, dizendo que ninguém sobe na 13ª rodada. Vasco sofreu reparcela do consórcio do Maracanã, que vetou o jogo do Vasco contra o Sport daqui 2 domingos, né, se esse domingo o outro, que era o dia 3, no ex-maior estádio do mundo. E o tumultuador aí, a proposta da 77 deve ter deixado ele sem direção, que falou asneiras na internet. Vamos falar tudo isso já já. Salve, salve, galera do Vascão! Mais um vídeo para o Vasco Velocidade. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui é a voz da galera vascaína. Aqui todos têm vez. Bom, nessa quarta-feira, o Vasco fez mais uma atividade do centro de treinamento com Arci Barbosa, fazendo um jogo de sexta-feira, às 7 da noite, contra um Operário de Ponta Grossa, em São Januário, que estaremos lá ao vivo. E escalado para atender a imprensa nessa quarta-feira, o goleiro Batman da Colina, o goleiro Thiago Rodrigues, falou da sua identificação, apesar de estar quase 6 meses sendo titular do gol vascaíno, mas a identificação dele, essa passagem até o momento tem sido tão intensa no relacionamento dele com a torcida, que ele disse, como ele já tinha dito em alguns portais, que nasceu para ser goleiro do Vasco. Inclusive na Band ele fez uma entrevista lá no programa Donos da Bola, que ele disse isso, repetiu hoje, que ele nasceu para ser jogador do Vasco. Os jogadores geralmente, quando estão em um clube, falam isso. Mas a identificação realmente do Thiago, até o momento, com a torcida tem sido muito grande. E ele, apesar da boa fase, depois pé no chão, disse que ninguém sobe na 13ª rodada, que o time precisa evoluir e espera que o time continue essa crescente até o final da Série B em novembro. Difícil manter essa regularidade toda até o final da competição, mas que o Vasco ganhe gorduras até que quando começar a cair um pouquinho, o time já tenha conseguido, pelo menos matematicamente, a subida para a Série A do Brasileirão. Ou, quem sabe, manter essa campanha histórica e o Vasco suba o invicto. Já pensou? Seria legal, contando o único time invicto de brasileiro que me vem à memória é da Série A de 1979, do Internacional. Desculpem, que inclusive derrotou o Vasco na final daquele ano. Aquele time com o Falcão, Mauro Galvão, que seria anos depois campeão brasileiro, também com o Vasco. Aqui estão alguns resultados. E, quem sabe, só que infelizmente na Série B, acho que pelo menos seja a última passagem do Vasco na segunda divisão. Depois de 91 anos, a história do Vasco é a história de vencer preconceitos. Pelo menos no futebol. Foi um time que abriu portas para pobres, negros, operários a praticarem futebol naquela década de 20, que tentavam
fazendo um futebol de um esporte de branco e de riquinhos. O Vasco lutou contra o sistema e faziam repressálias ao clube por conta disso. Inventavam vários argumentos, inclusive que o Vasco não tinha estádio. O Flamengo, na época, tinha um estádio numa rua do Flamengo, esqueci o nome agora da rua do Flamengo, aqui no bairro do Flamengo, aqui próximo. E depois, Fluminense, eu não sei se já tinha Laranjeiras, Botafogo tinha, aquele General Severiano, depois perdeu, voltou depois para ser General Severiano, mas daquela década de 20, 30, diziam, você não pode disputar a primeira divisão do Carioca, porque não tem estádio de vascaínos com seus próprios, a própria torcida fez São Januário há 98 anos, que é um motivo de orgulho até hoje da torcida vascaína, e eles tiveram que engolir o Vasco. E agora o consórcio de Maracanã e uma repressália visível por conta do Vasco ter chiado no preço do aluguel do Maracanã, que subiu por 200%. O Vasco que pagava 98 mil pelo uso do estádio, e no jogo contra o Cruzeiro pagou 250 mil. Eles simplesmente agora, de vingancinha, negaram o Vasco utilizar o estádio no jogo contra o Sport, domingo, às 4 da tarde, sob o argumento que o Fluminense joga no dia anterior, no sábado, às 4h30 da tarde, como uma coisa tivesse a ver com a outra. É o perigo que dá o governo do Estado, que simplesmente colocou como gestores do estádio 2 clubes, que eram o Flamengo e o Fluminense, como se o Vasco, Botafogo, o América, o Bangu, que já foram campeões no estádio, vai vir sempre alguém dizendo que o América e o Bangu não conta sim, já foram grandes e já gritaram campeão no Maracanã. Devia pertencer a todos os clubes, esses 6 clubes, hoje pertencem a 2, e simplesmente se vingaram pelo fato do Vasco ter chiado do preço do Maracanã. Eu vou esperar que o governador Cláudio Castro faça alguma coisa. Eu acredito que não. O Vasco fez um novo pedido ao consórcio do Maracanã, pediram que o consórcio reconsidere, espera que eles dêem uma resposta até quinta-feira. Mas eu acho que, se tratando de quem se trata, o consórcio do Maracanã, eles não vão mudar, infelizmente. Mas quem conhece a história do Vasco sabe que é a história de superar preconceito e discriminação. Mais uma vez, o Vasco está sendo discriminado. E o tumultuador, hein? O tumultuador e os seus influências, torcedores, dirigentes, será que vou vir ameaçar aqui, como ameaçaram os colegas Lucas Pedrosa, o Fábio Azevedo e o pessoal da Atenção Vascaínos? Mas eles vibraram quando o presidente do Conselho Fiscal disse que os 70 milhões de aporte da 77 havia acabado. Meu Deus, sumiu com dinheiro. Como é que pagam
amortece o empréstimo desse valor. Agora que foi divulgado que a empresa americana pagará 700 milhões pelos 70% da SAF e 700 milhões comprando a dívida do Vasco, o cidadão simplesmente fala que esses 700 milhões da dívida não vai ser para pagar a dívida. Nós não entendia o raciocínio do tumultuador. Ainda vou fazer um vídeo sobre o tumulto, que antes dele ser candidato a presidente do Vasco, quando ele era lembrado que ele já processou o clube, até ele tinha um argumento justo, dizendo que quem processa não é um advogado, é a parte, mas ele ameaçava torcedor de processo, não tinha jogo de cintura, que me fez ter um jogo pela frente e outro atrás, lembrando a ditadura que o Vasco viveu, que a empresa vai pagar, vai comprar uma dívida que ela não vai pagar. Como que ela vai pagar, vai comprar uma dívida que não é dela e não vai pagar? Acho que ele ficou meio perdido com a notícia, né? Mas esperamos como vai ser a movimentação. Já espero que eles tentem ajuizar quando a SAF forem à votação, seja no conselho ou seja no sócio. No conselho que, por a maior burrice dele, ele não participou da eleição online, não tem sequer cadeira no conselho para fazer a oposição. Amanhã faremos a análise mais uma coletiva, que deverá ser o técnico Maurício Souza, e o pré-jogo Vasco e Operário. Até mais.